Boa noite, estamos começando mais uma live do nosso NAPSIF Online e hoje nós temos a alegria de ter aqui grandes amigos. Então eu apresento para vocês hoje o Biraci Antônio Pinto, nosso Bira, não é, Bira? Boa noite. Boa noite para todos. É um prazer. Diretor de Administração e Projetos da Defesa Civil de Teresópolis, coordenador do Centro de Monitoramento e Comunicações da Defesa Civil de Teresópolis, vai falar um pouquinho para a gente dessa realidade daqui, né, da nossa região, da nossa área operacional. Ótimo. E também temos Marcelo Vieira, que é o CEO da Greenbug, Predição de Incêndios Florestais, que é engenheiro eletrônico, pós-graduado em transmissão de sistemas digitais, por ele mesmo dito como apaixonado por tecnologia e pela natureza, não é isso? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de colocar aqui também, né, de ressaltar a presença do Coronel Paulo Barroso. É um prazer ter o senhor aqui conosco, o Major Bernardino, e o Capitão Fábio Pimentel, que entrou também. Hoje nós temos alguns oficiais aqui do nosso quartel, é uma alegria ter vocês aqui conosco nessa live. Vai ser uma live muito proveitosa, né? Como todas as outras, né? Graças a Deus, as lives têm sido muito boas. Então, vamos dar início. Nosso comandante vai atrasar um pouquinho para entrar, mas daqui a pouco ele entra. Tá bom? Então, o que vocês decidiram, Bira e Marcelo, quem vai iniciar? Eu posso começar. Pode, Bira. Posso. Nós conversamos bastante ontem, né, Marcelo? Sim. Boa noite a todos, um abraço, obrigado. Boa noite. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho da nossa experiência aí. E na nossa conversa ontem, chegamos à conclusão que as nossas palestras se complementam, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história da Defesa Civil, dessa área de tecnologia, né? O que a gente está empregando para poder fazer o nosso monitoramento e ajudar a nossa população. Então, vamos começar bem do comecinho, né? No início, em 2012, eram somente os pluviômetros e as sirenes que foram instaladas. E a gente começou a fazer, então, monitoramento e fazer o treinamento de voluntários, né, os núcleos de voluntários, as NUPDEPs, né, núcleos comunitários de voluntários, né, proteção e defesa civil. Chegamos a treinar um pouco mais de 1.300 pessoas, das quais 470 se tornaram voluntários, organizados em 30 núcleos em todo o município. Muito bem. Esse foi um trabalho assim bastante árduo, né? Porque não tinha final de semana, não tinha sábado, não tinha domingo. A gente terminava o treinamento, a parte teórica, iniciava o treinamento parte prática com primeiros socorros e logo assim fazíamos as caminhadas com esses voluntários nas áreas de fuga, né? Mapeando, sinalizando e executando como se fosse um simulado com eles para poder marcar bem essa parte de área de fuga, né? Em caso de emergência, para que eles pudessem saber como conduzir a população daquele local, então, para os pontos de apoio, passando pelas áreas mais seguras, né? E eles, junto conosco, definiram como áreas de fuga. Mas não era o bastante. Por quê? Porque todo o nosso sistema de monitoramento, acionamento de sirenes, leitura de pluviômetros, ele está dependente de uma tecnologia dos celulares. Toda a parte de transmissão de dados, leitura de pluviômetros, acionamento de sirenes, ele depende do sinal do celular. Ora, sabemos que quando chove muito forte, ou quando tem um desastre, a primeira coisa que sai do ar é a telefonia, principalmente a celular, né?
Então a gente começou a buscar, né, e ainda estamos nessa busca de uma alternativa, e esse foi um dos assuntos que eu conversei ontem com o Marcelo, de acionamento e transmissão de dados via rádio. Por que via rádio? Porque é barato, é uma tecnologia barata, é uma tecnologia que independe do fornecimento de energia das concessionárias. Se falhar, a gente tem sempre um no-break, um backup, uma bateria, até de automóvel, para poder ligar todo esse sistema, né? E não tirar o celular do ar, não, mas ter isso como uma redundância. E é isso que a gente está buscando. E a conversa ontem foi bastante proveitosa com o Marcelo. Mas nós tivemos muitas fases, né, nesse processo de monitoramento. Nós treinamos uma equipe, temos uma equipe hoje bastante competente até, né, que trabalha comigo, me ajudando lá no Centro de Monitoramento e Comunicação. Nosso sistema de monitoramento ele atua 24 horas por dia. Nós utilizamos os recursos de institutos oficiais, de informações oficiais, órgãos oficiais, né? Como o INMET, CPTEC INPE, às vezes até alguns meteorologistas que nos assessoram, mas principalmente INMET, CPTEC INPE, o CEMADEM Nacional e o CEMADEM do Rio de Janeiro. Por quê? Nós não somos meteorologistas. Eu fiz um curso, minha equipe fez um treinamento também, para aprender a lidar com as informações de radares e satélites, né? E a partir do momento em que nós nos preparamos para ler aquelas informações que são mostradas, né, via CPTEC INPE, principalmente, e INMET, né, dos seus radares e satélites, a gente poder se antecipar e emitir, então, os alertas. Quando o sistema iniciou, só haviam alertas de mobilização e desmobilização. Nós criamos aqui, então, o aviso de chuva. Foi uma coisa que foi muito bem aceita pelo governo do Estado, porque o sistema não é nosso, né? Nós somos usuários. Quem implantou o sistema de alerta e alarmes foi o governo do Estado, através do DGDEC, né, e do CEMADEM do Rio. Eles criaram um protocolo logo após a tragédia. Nós nos baseamos neste protocolo para fazer o acionamento de mobilização, desmobilização, etc. Mas, quando a gente tocava as sirenes, né, era sempre para dar má notícia, né? Todo mundo sair de casa, procurar ponto de apoio, etc. Então, já que nós tínhamos acesso a um sistema que permitia gravação de voz e dados, por que não gravar também uma mensagem de aviso de chuva forte? Porque a população já vai se preparando, já sabe que, ao receber aquele aviso, eles têm que ficar atentos às mensagens da Defesa Civil. Muito bem. O sistema foi evoluindo, nós criamos essa mensagem, foi aceita, essa mensagem foi implantada, então, no sistema estadual, muito bacana isso, né, para dar o alerta de chuva. E, a partir daí, nós começamos a criar outros mecanismos de contato com essa população. Que mecanismos são esses, né? Nós tivemos, durante esse processo de monitoramento, de formação de voluntários, nós tivemos também, por parte do governo do Estado, foi uma coisa que eu até mencionei na palestra anterior, a contratação de voluntários através daqueles containers que foram instalados aqui no município e em outros municípios também. E, num dado momento, não sei por que esse contrato foi extinto, nós tínhamos com os nossos voluntários no DEX telefones celulares que foram cedidos também pelo governo do Estado, e tínhamos, então, esses voluntários contratados pelo governo do Estado para fazer o mesmo serviço dos NUPDEX. Isso acabou criando uma certo desconforto, né? Porque só haver resistência. Por que eu vou trabalhar sem ganhar nada e o meu vizinho, né, que não passou pela mesma formação que eu com a Defesa Civil, foi contratado para ganhar? Então, houve uma desistência muito grande, praticamente desmontou a nossa NUPDEC.
E aí, como fazer? Como fazer? O governo do estado recolheu os celulares, desmontou os containers, acabaram com os voluntários contratados e nós ficamos com o braço na mão. Então, a minha área originalmente é TI, né? Eu sou analista de sistemas, trabalhei com desenvolvimento durante muitos anos para o governo do estado, já estou aposentado há 23 anos e fui para a Defesa Civil por ocasião do desastre, né? Para ajudar a montar o monitoramento. Falei, olha, aqui eu vou desenvolver um aplicativo, né? A ideia foi desenvolver um aplicativo e usar esse aplicativo para tentar melhorar essa comunicação, já que nós não tínhamos mais os celulares corporativos, né, que estavam com os nossos voluntários, e usar esse aplicativo para fazer essa comunicação. Foi um sucesso, mas pelo mesmo um problema que eu não havia pensado, né? Foi um sucesso na cidade para quem tinha celular e acesso à internet. Nas comunidades mais carentes, todos tinham acesso. Alguns sim, mas não a maioria. Chegamos a ter mais de 20 mil usuários no aplicativo. E com isso, muitas pessoas começaram a participar, de certa forma. Hoje, nós não temos mais o aplicativo, porque nós conseguimos ganhando, né, esse sistema de mensagem por SMS, e SMS, quem tem um celular recebe, se tiver o sinal, naturalmente. Então, nós passamos a ter mensagens através dos celulares e voltamos a fazer, a buscar a população, né? Fazer novamente o treinamento, a montagem de decks. Esse ano, a Covid, né, essa pandemia, nos atrapalhou bastante. Mas o nosso secretário de Defesa Civil, junto com a FEA, criaram o programa Proteger Teresópolis. É um projeto maravilhoso, fantástico, de uma abrangência e de uma profundidade também, a nível de dados, de levantamento, como nunca foi visto. O último levantamento que tivemos aqui foi quando houve o censo, em 2010. Hoje, as comunidades, nós já não conseguimos concluir, porque esse ano deu por conta da pandemia, da sequência ao projeto. Mas das comunidades que já foram levantadas, o nível de levantamento com geólogos, engenheiros, voluntários de FEA, agentes da Defesa Civil visitando todas as casas, cadastrando as pessoas, levantando a nível de problemas de deficiência, pessoas deficientes, né, que têm dificuldade de se locomover, fazendo a vistoria das casas, dando a nível de detalhe, de rachaduras em parede, de cicatrizes no solo, né? E dentro dessas áreas, né, consideradas como de alto risco, onde nós temos as sirenes instaladas hoje. E isso daí se transformou num grande banco de dados, está sendo alimentado ainda, porque o trabalho não está concluído, né, com georreferenciamento, rotas traçadas, e nós iniciaríamos agora o treinamento das pessoas, né? Infelizmente não foi possível chegar a essa conclusão. Mas aí eu estou falando muito da parte de treinamento, falei aplicativo, mas e a tecnologia? Né? A tecnologia em si, que hoje é empregada, são os pluviômetros do CEMADEM Nacional, os pluviômetros com sirenes do Governo do Estado, do CEMADEM do Rio, as réguas de rio, né, que são os níveis de rio, são instalados em alguma dessas estações do INEA. Nós temos aqui as estações ETR, né? A ETR, Estação Total Robotizada, é um robô que nós tínhamos instalado ali num bairro muito grande, monitorando 2 bairros que são sempre motivos de grandes preocupações nossas, com 70 prismas instalados em costas, e esse robô fica varrendo esses prismas e qualquer sinal de movimentação de terra ele não acertava. Essa estação hoje ela foi retirada, foi para a Alemanha, ela é alemã, ela foi fazer manutenção, ainda não retornou,
Mas nós temos novidades, né? A gente tem novidades de novos equipamentos que serão instalados agora pelo CEMADEM Nacional nessas áreas para suprir essa demanda, né, que é o monitoramento do deslizamento de encostas, principalmente, que são pluviômetros, né, com sensores. Serão instalados 15 sensores. Estou dando notícia de primeira, né, que eu fui comunicado recentemente pelo CEMADEM Nacional. Serão instalados 15 pluviômetros com sensores de deslizamento nessa região. E nós somos o único município do Brasil, né, que tem uma defesa civil com um sistema chamado GeoNetCast, que nos liga diretamente ao INPE e ao Instituto NOAA, que tem os satélites GOES, né, que são administrados por eles. Eu estive fazendo treinamento com eles lá no INPE, durante 2 oportunidades, poder aprender a usar esses produtos. Inicialmente, nós tínhamos um satélite só disponibilizava 4 canais de produtos para a gente. Agora eles lançaram um novo satélite, disponibilizaram novos produtos, o GOES 17, né, e o GOES 16 e 17, que estão produzindo, são, se não me engano, 18 canais de informações, dos quais 8 nós temos acesso. Os outros 10, possivelmente, é para pesquisa deles e informações até de área de segurança, de vigilância, mas isso não nos interessa. O que nos interessa é que esse sistema de GeoNetCast, hoje, possibilita que a gente possa fazer a vigilância de incêndios. Ele chega a nível de temperatura de solo, qualidade de água, excelente para produtos para a área de agricultura. Mas tem um probleminha. Sempre tem um probleminha, né? A placa que faz o recebimento, permite o recebimento de dados no nosso computador, ela está desatualizada, porque com satélite novo, nós precisamos de uma placa que trabalhe com um novo tipo de frequência e tecnologia para poder decodificar. Estamos providenciando, né? Ainda não, nessa nova fase que se iniciou agora em junho, final de junho, infelizmente o nosso sistema celular. Nós teremos que adquirir então essa nova placa. Bom, tudo isso faz parte do nosso trabalho de monitoramento, né? Essa equipe que trabalha 24 horas quando o monitoramento ele é a primeira resposta da Defesa Civil, né? E os nossos voluntários são a primeira resposta que nós temos nos bairros. Então, a gente sempre atento, temos a telefonia 199, né, que nós recebemos as ligações e as solicitações de vistoria, até de alguns alertas. O aplicativo hoje está voltado só para atender os agentes da Defesa Civil, né? Ele foi adaptado então, para que todas as informações que nós temos disponíveis na internet, na web, né? O monitoramento de radar, de satélites, pluviômetros, níveis de rio, acionamento de sirenes. Isso tudo eu adaptei para que os nossos agentes pudessem utilizar em campo, né? Nós tínhamos uma visão mais informativa para a população, um canal de comunicação, né? Onde nós também dávamos alertas através desse aplicativo. Todos os usuários que estavam cadastrados, ao acionarmos algum tipo de alerta, publicarmos algum tipo de alerta, eles recebiam na tela do seu celular, né, uma mensagem de alerta para que eles abrissem o aplicativo e lá estava, então, todo o texto, todo o conteúdo do alerta. Como esse aplicativo ele não ficou mais, foi retirado, né, não mais foi usado em produção, eu adaptei ele para os agentes. Hoje os agentes utilizam como ferramenta de trabalho, porque às vezes você está em campo e está fazendo algum tipo de, não só de, principalmente de socorro, né? Atendendo algum pedido, um deslizamento, alguma coisa, e você precisa ter
informações sobre o tempo, sobre a continuidade de chuvas, e com esse aplicativo eles têm essa facilidade. Bom, além disso, né, além do aplicativo, do SMS, das CNs, dos de rio, dos pluviômetros, né, nós temos toda a parte de sistemas administrativos que eu desenvolvi para dar um apoio à Defesa Civil, porque não adianta você simplesmente monitorar e não ter as informações agrupadas, cadastradas para efeito de pesquisa futura. Né? Uhum. Dados de nível de rio, dados de pluviômetro. Eu implantei o sistema e o aplicativo a partir de 2015, novembro de 2015. Mas consegui todo o histórico a partir de 2013. Então, nós temos todos os dados de todos os pluviômetros, de todos os níveis de rio, desde 2013, a partir de 2017, registrado também todas as ações, né, administrativas, no sentido de quem ligou, que tipo de solicitação fez, qual o técnico que recebeu a missão, né, de fazer atendimento, que tipo de vistoria foi feito, qual o resultado dessa vistoria, e a partir daí toda a parte administrativa. Bem, isso é o resumo, né, do que a gente faz. Eu me coloco então agora à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta sobre esse trabalho, sobre principalmente as tecnologias, né, que foram, estão e também as que serão disponibilizadas. Né, e fico à disposição, agradeço pela oportunidade. Bira, muito obrigada. Nós temos algumas perguntas, mas acho que seria muito interessante se nós fizermos assim. Eu quero registrar aqui que o comandante, o coronel Fábio Gonçalves, tenente-coronel, comandante do 16º, também entrou, né, na nossa live. Temos alguns amigos, o Wellington também, eu vi aí, saudades. Então, acho muito interessante que agora o Marcelo, da Greenbug, ele faça a apresentação. O que você acha, Marcelo? Pode ser. Poderia? Porque aí depois a gente entra numa discussão com os dois assuntos. Antes de você iniciar, eu gostaria só de fazer uma colocação aqui. A gente vê na fala do Bira, né, ele falando muito dos pluviômetros e falando dessa questão do deslizamento, da tragédia que nós tivemos, né, aqui em Teresópolis, não só em Teresópolis, na região serrana, em 2011, e nós teremos uma live na quinta-feira, na qual nós faremos essa ligação, né, dos incêndios florestais com os deslizamentos de terra. E é algo que muitas vezes as pessoas não se tocam, né, que uma coisa tem a ver com a outra, mas tem. E a gente precisa aprender a trabalhar com essas conexões, né? Porque a natureza é uma só. Então, são situações diferentes, né? Um período de grandes chuvas, que a gente tem um tipo de risco, a gente tem uma ameaça grande, que é o deslizamento, e nós temos uma outra ameaça importante no período de estiagem, que são os incêndios florestais. Uma coisa está entrelaçada à outra, porque a natureza é única. Então, Marcelo, faça para nós a sua apresentação, por gentileza. Ok, eu estou vendo que todo mundo está sentado, né? São só 328 slides. Vamos passar rapidinho. O áudio tá bom? Tá bom, tá bom. Tá. Me avisa se vocês já estão vendo a minha tela. Ainda não. Tá compartilhada? Sim, agora sim. Tá. Então, primeiro eu quero parabenizar o trabalho de vocês, né? Esse levantamento que vocês estão fazendo, essa oportunidade desse bate-papo com a população, com os conhecimentos que cada um traz. Isso está sendo um trabalho fenomenal e parabenizo aí todo o esforço de vocês, né? Os nossos heróis.
Nossa, que agradecemos. Então, eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, né, que a gente tenta levar essa inteligência lá para a floresta, para onde não tem como a gente ficar olhando o tempo todo. Então, a gente está tentando unir todos esses dados que o Bira comentou e os dados futuros que a gente vai conseguir agregar numa plataforma, numa base de dados, para a gente conseguir extrair, né, as informações e aprender realmente com os dados. Então, todo mundo já sabe o impacto que a gente sofre com as queimadas, com os incêndios, e fazendo essa correlação com os deslizamentos também, né? A gente sabe que tem muito conhecimento, né? Tem muita gente estudada, tem muitos estudos no Brasil, fora do Brasil, tem experiência de vocês, das faculdades, universidades, do pessoal do CMB, o Preve Fogo. A gente procurou entender o que já existe de conhecimento que a gente poderia unir. E todos os estudos que a gente viu, o denominador comum parece ser que é o fator humano, o maior ofensor, o maior risco dos incêndios acaba sendo provocado por nós mesmos, né? O fogo acaba sendo secundário. Lógico, existem os fogos causados por raios e algumas outras situações, mas nós somos responsáveis pela maioria deles. Eu participei do Fórum Mundial de Incêndio Florestal, né, que teve a participação de vários países, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? A gente conversou com muita gente, e uma das apresentações me chamou a atenção, né? Um estudo que foi feito com base nos focos de calor, foi calculado que a maior parte das ocorrências acaba sendo em uma distância de até 3 quilômetros de alguma via de acesso, né? Então, nós precisamos de uma trilha, uma estrada, alguma coisa para a gente chegar até um local e provocar um incêndio. E a gente precisa, né, o que a gente vem tentando fazer? A gente precisa conseguir avaliar esses dados, né, a gente precisa medir para a gente conseguir controlar. Então, numa visão macro, né, a gente já tem as imagens de satélites, a gente já sabe o que acontece com as ondas de calor que atravessam o continente, né, as frentes frias, e essa parte de meteorologia, mais as imagens de satélites, nos proporciona ter uma visão do que acontece numa região grande, né, um estado, um continente, e a gente precisa conseguir enxergar o que nós, né, pequenininhos, lá no meio da floresta, a gente está fazendo. Então, a gente precisa agregar uma visão micro. Então, na visão macro, a gente conseguiu já unir todas as informações, tem muita informação já gratuita, disponibilizada para a gente, e nesse exemplo de visão macro, né, um trabalho excelente que a gente utiliza são as imagens de satélites proporcionadas pelo INPE, né, mas como eu falei, é uma imagem muito ampliada, né, acaba não sendo muito útil para quem está trabalhando no campo, no bairro, né, a gente vê tudo vermelho, então no nosso dia a dia acaba não mudando nada, né, o nível de atenção passa a ser igual no nosso dia a dia, na semana, não muda muito. Então, o que a gente fez, né? Então, ok, já temos as imagens de satélites, e a gente começou a olhar o que acontece em cada parte, né? Então, um dos nossos diferenciais que a gente levou em consideração é calcular o quanto tem de material combustível acumulado, né, a folha seca, e quanto que essas árvores, essa vegetação está envelhecendo, né? Então, a gente consegue, pelas imagens de satélite, calcular esse índice de senescência, o quanto tem de vegetação já ficando marrom, seca. A gente vai cruzando essas informações, e para conseguir levantar mais dados nos intervalos de coletas de imagens e cálculos e passagem do satélite, a gente leva em consideração os dados de dispositivos eletrônicos que a gente pode instalar nas florestas. São os pluviômetros, são os coletores digitais de dados, né, de vento, de temperatura, umidade. A gente agrega tudo isso para a gente conseguir ter uma visão micro.
Então, fizemos uma integração lá com o INPE, né, com a plataforma do INPE, né, fizemos lá um treinamento com o Fabiano, com o Eimar, para conseguir utilizar todos o servidor de dados que eles disponibilizam e agregar essas funções. Aqui, né, já é um exemplo do bairro aí dos bairros aí de Teresópolis, com alguns pontos de notificações já prestadas, então a gente consegue começar a agregar essas informações e depois fazer esse cruzamento de dados, né? Até chegar num ponto, por exemplo, que a gente consegue mapear qual é o bairro, qual é o nível de risco por bairro. Então, fica uma forma, a gente pensou de proporcionar uma forma visual de fácil interpretação, né, que qualquer um bate o olho, tendo a legenda das cores, já sabe qual é a região mais crítica hoje, nesse momento. Até, por exemplo, aqui, a gente consegue, naquele levantamento de informações da região, mais com a parte humana, né, então aqui são trilhas aí da região de vocês, e a gente consegue mapear qual é a região da trilha que está mais propensa a fogo hoje. Então, com essa informação, a gente entende que fica fácil de vocês orientarem as equipes, os brigadistas, dessa integração dos aplicativos, do Bira, conseguir direcionar para as pessoas que estão naquela região, naquele bairro, ou quem estiver percorrendo a trilha, baixa o aplicativo e já vai receber a informação de que hoje não posso pôr fogo, não posso nem pensar em riscar um fósforo, porque eu estou numa região muito perigosa e tudo está a favor de acontecer um fogo. Tudo isso que a gente vem fazendo, pessoal, é para tentar tornar a nossa ação antes que haja um fogo. A gente vem trabalhando para não ter um sinal de fumaça, né? A gente não espera o sinal de fumaça, a gente não quer ter o sinal de fumaça. Então, a plataforma, ela não é perfeita, né? As tecnologias não são perfeitas, a gente entende que todo o trabalho é complementar um ao outro, esse treinamento que vocês estão fazendo com as crianças, com a população, esse estudo da parte de lixo acumulado, de queima de lixo, manejo integrado do fogo, tudo isso a gente entende que tem que trabalhar junto para a gente conseguir prevenir e evitar que haja um fogo. A gente entende, né, que a gente pode ser mais rápido que o fogo. A gente tem tecnologia, tem inteligência, a gente quer, né, nós, nessa parceria, nós queremos esse tipo de trabalho, e estou aberto aí para a gente conversar, esclarecer dúvidas, sugestões, mapear até outros pontos de risco que a gente não levantou aqui em relação à tecnologia. Se alguém tiver alguma ideia, alguma crítica, a gente está aberto aqui para juntos a gente conseguir elaborar a melhor forma de trabalho. Agradeço novamente a oportunidade e parabéns, e estou aberto aí para a gente conversar. Nós que agradecemos a sua apresentação, a sua boa vontade, né, em estar aqui conosco, a sua, do Bira, e gostaria de ressaltar que quando nós temos, assim, boas ideias e temos algo em comum, né, que é a mente voltada para fazer o bem, a gente acaba se aproximando, né? Eu conheci o Marcelo numa live que ele fez e mandei uma pergunta no chat e através dali a gente começou a conversar e hoje o Marcelo está fazendo aqui um trabalho junto com a gente e, assim, eu conheci o Bira aqui nos nossos trabalhos da Defesa Civil e nós acabamos juntando e estamos formando, assim, um grupo que dá gosto de ver, né? Temos hoje aqui nessa live tanta gente boa e gostaria agora de saber se o comandante, nosso comandante, Tenente Coronel Fábio Gonçalves, gostaria de falar. Sim. Sim, sempre, né, comandante? E depois, eu acredito também que depois o Coronel Barroso, do Mato Grosso, também é uma alegria tê-lo aqui conosco. Também acredito que queira falar algo. Então, tá joia, Adriana. Comandante, Obrigado aí a palavra está com o senhor. Tá joia, obrigado aí pela
pelo meio de campo, né? Boa noite a todos, obrigado aí a presença dos oficiais aí, né, prestigiando a live, né, tentando conhecer um pouquinho do TI, né, uma informação tão importante para a gente. E até a palestra do Biro fez me lembrar o período de capitão e tenente, né, na qual a gente não tinha tantas ferramentas como a gente tem hoje em dia, né, e a gente ficava lá procurando somente, principalmente o período de chuvas, né, e o período de estiagem, a gente só tinha basicamente informação do tempo, né, o período de estiagem a gente ficava torcendo para chover, que aparecesse logo ali um dia que tivesse uma precipitação, né, chuvas, né, e hoje em dia a gente tem bastante ferramenta que a gente pode trabalhar. Então, nesse contexto aí, até o que a Adriana comentou, a gente ficou muito feliz realmente, né? No primeiro contato, a gente até estipulou que a Greenbook poderia cobrar para a gente, né? Mas será que esse custo a gente vai ter condições de pagar? Porque a gente sabe que a corporação, o 16º, não recebe fins lucrativos para esse fim, infelizmente, né? Teria que ser a nível institucional. E eles vieram com boa vontade, oferecendo serviço, né, fazendo um facilitador para a gente, né? Agora existem os oficiais de gestão de incêndios florestais, então vai ser uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar isso, o trabalho de prevenção, planejamento. Apesar de estar praticamente no período de pré-supressão, já praticamente entrando na supressão aí. Inclusive pedi minhas escusas pelo atraso, mas está com incêndio aí no Parnaso, tá 1,5 km da nossa divisa aí de área, com o 15º, por isso que eu atrasei um pouquinho. Então, agradecer e realmente agora, cabe agora a gente e aos oficiais manipular o sistema, né, para poder a gente aprender um pouquinho a manusear esse processo aí, esse software aí cedido pela Greenbook. Com relação a um questionamento, eu queria fazer uma pergunta ao Bira. Bira, dentro daquilo que a gente mais conhece aí com relação ao INPE e assim por diante, qual outra ferramenta que o senhor visualiza como uma ferramenta importante para a gente trabalhar essa situação aí da prevenção de incêndio florestal? O senhor enxerga alguma coisa, alguma tecnologia que esteja vindo, esteja próximo além daquilo que a gente já conhece, que a plataforma que a gente mais utiliza é do INPE, né? Então, queria saber se existe alguma coisa nos estudos do senhor para agregar mais para a gente aí relativo a esse controle aí, ou esse conhecimento dos momentos de maior índice de incêndios florestais na nossa área. Por favor. Boa noite, Coronel Fábio. Boa noite, Coronel Barroso. Boa noite mais uma vez a todos. Coronel Fábio. Olha, na verdade, não. O conhecimento que tenho é com relação ao uso do Netcast, que é uma ferramenta fantástica. É um pouco diferente da informação que é hoje disponibilizada com esses macromapas, né? Ele vem com aquele vermelhão, como o Marcelo falou, ali não diz muita coisa. A gente precisava de mais detalhes, principalmente de foco na nossa região. O GeoTest proporciona isso. Ele proporciona isso. O que a gente está precisando agora é comprar essa placa nova para poder ter o acesso a esses dados, né, também a essas imagens. Muito importante, né, que é uma coisa que já está resolvendo. Eu estou sempre me metendo com tanta coisa. Conseguir viabilizar espaço, né, para instalar as antenas da radiocomunicação da PM, tanto no Soberbo quanto lá no Morro do Cemitério. Já está em funcionamento. Eu acho que muito em breve a corporação vai ter, que é uma ferramenta fundamental, né, que é comunicação. Vai ter acesso a esses rádios digitais. Estive conversando com o Secrit, né, que é o órgão da PM, é o órgão técnico, né, que faz essas instalações e também o gerenciamento, né, das comunicações. E o gerente, né, daquela área, ou o diretor da área, falou que em muito breve, possivelmente um mês ainda, já vai estar sentando aqui conosco para conversar, para fazer a sessão de alguns equipamentos
o repetidor dele já está funcionando, já tem uma certa cobertura, né, que é interessante. Eles vão ter que expandir mais o sistema, né, que esse sistema digital, ele precisa de ter mais repetidores para ampliar a cobertura da área, em função da frequência que eles adotaram. Mas isso também será fixo, eles já possuem equipamentos para isso. Então, eu creio que a partir de setembro, a corporação 16º já vai poder contar com esse recurso. Isso já vai ser uma grande ajuda, pelo menos nas operações. Mas, efetivamente, para monitoramento, Coronel Fábio, só o GeoNetcast. Eu acredito que vai ser uma ferramenta espetacular para vocês. Então, logo possamos aderir e instalar essa placa nova, né, em função da modificação que o Instituto NOAA fez, nós poderemos voltar a ter o acesso, e aí sim, eu me comprometo até a solicitar um treinamento específico com a equipe lá do INPE, né, que faz não só o treinamento, mas todo o gerenciamento, né, esse grupo de proteção da terra, né, que eles criaram. Eles estão sempre, constantemente, oferecendo treinamento para as pessoas utilizarem os recursos. Eu me comprometo a solicitar a eles um treinamento para os técnicos do 16º. Para a gente trabalhar em conjunto, né? Eu sei que é muito difícil, a gente não tem ainda equipamentos, mas, como o senhor sabe, o monitoramento da defesa civil à disposição. Tá ok? Fico feliz, hein? Tá certo. Marcelo, feliz, levantou a mãozinha? Vai lá, Marcelo. Só complementando, né, o que o Bira comentou, a gente tem os satélites, mas há uma latência da passagem do satélite e da análise da imagem também. Às vezes o satélite proporciona uma imagem agora, mas só depois de 4 horas é que a gente vai conseguir extrair informações dessa imagem, né? Então, a solução do GeoNetcast e a gente tendo um trabalho da gente fazer o download da imagem e a gente analisar a imagem, não dependendo de outros intermediários, a gente acaba acelerando esse processo. Verdade. Com o GeoNetcast, só para complementar, Marcelo, nós temos esses dados a cada meia hora. Tá? Cada meia hora nós recebemos uma atualização. Dados de vários produtos daqueles 8 canais, né, que foram disponibilizados para o Brasil, né, e com acesso à vigilância em tempo real, tá, o que é muito importante. Você consegue acessar o satélite através do INPE, né, para a vigilância de queimadas. Quer dizer, você consegue, de certa forma, já que é em tempo real, ou com os dados a cada meia hora, acredito que se antecipar, né, a uma situação mais grave. Isso vai ser de grande auxílio no combate, com certeza. Muito obrigada. Coronel Paulo Barroso, eu acho muito importante, tudo bem? Eu acho muito importante a interação, né, que a gente está conseguindo fazer aqui. E assim, aí eu gostaria de saber como é feita aí, como é feito no Mato Grosso, essa predição dos incêndios, né? Como o senhor falou um pouco na live, mas assim, em termos de tecnologia, quais são os recursos que são utilizados aí? Então, boa noite a todos, quero parabenizar o Bira, né? Me permita chamar assim, todo mundo chamando de Bira, vou te chamar de Bira também, Bira. Tá bom, e o Marcelo aí pela palestra e esclarecimento fantástico aí dessa ferramenta que vocês estão utilizando aí no Rio de Janeiro. Então, aqui no Mato Grosso, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente contratou uma plataforma, o nome dela é Plataforma Planet, que é pago, né? É pago. Então, ela tem centenas de satélites pequenos que fazem um monitoramento constante da dinâmica do que está acontecendo na floresta. Seja, ela é vocacionada mais para o desmatamento, mas a gente também consegue operar essa plataforma
para os incêndios florestais, né? Para as queimadas irregulares e os incêndios florestais. A gente tem acesso a essa plataforma, só que ela é limitada. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente paga um valor anual e no final do ano, se não houver renovação, a gente perde o acesso a essa informação, né? É uma empresa privada que presta esse serviço. E aí a gente fica só à disposição realmente do INPE, que já disponibiliza esse serviço gratuitamente de uma forma fantástica. Essa plataforma Planet, ela tem informações a cada 3 horas, né? Então, a gente consegue atualizar essas informações a cada 3 horas. O que me chamou a atenção da palestra, né, que trata aí do GeoNetCast, eu queria já fazer uma pergunta. Esse GeoNetCast, você apresentou aí um equipamento, né, que é fazer a medição dos dados necessários para poder operar o GeoNetCast. O GeoNetCast é um sistema ou é um equipamento que você tem que vai coletar essas informações? Eu queria só que detalhasse isso, que eu não entendi muito bem. Eu tentei até procurar a tradução aqui, a tradução não teve tradução. Enfim, e eu queria saber essa questão do GeoNetCast, tem uma pergunta para o Biraci, o Bira, e para o Marcelo, que vocês falaram que você faz essa vigilância em tempo real, né? A cada 30 minutos. E aí eu queria saber se é difícil essa capacitação, se há a possibilidade da gente fazer um teste dessa ferramenta aqui em uma cidade do Mato Grosso, particularmente uma cidade que tem uma unidade de conservação próxima do Mato Grosso, que é Barra do Garças, e a gente tem muito incêndio que ocorre exatamente na divisa entre a área urbana e a floresta, né? E a reserva florestal. Então, eu já deixo essas 2 perguntas. Eu não sei se eu esclareci a pergunta de vocês, se ficou claro, né? A gente tem hoje um sistema fantástico, mas é pago. E aí é o que pega, né? Então, a ideia é tentar conseguir alguma coisa gratuita, que a gente sabe que o bombeiro nunca tem muito recurso, né? A gente está trabalhando com isso porque a SEMA está pagando, né? No dia que a SEMA parar de pagar, a gente não vai ter acesso. E aí a gente pensa que é uma possibilidade da gente utilizar essa ferramenta, ou ver se de repente for uma ferramenta mais barata do que essa paga pela SEMA, a gente pode tentar viabilizar isso aqui também. Enfim. Esclareceu? Eu esclareci, não. Acho que eu não esclareci. Esclareci a pergunta? Para mim está tranquilo. Vira? Ok. Para mim... Alô? Tá saindo áudio? Sim. Tá. Okay. Para mim, tranquilo. O GeoNetCast Américas, ele é um componente, né, a NOAA, que foi criado especificamente aqui para o Ocidente. Quando eu digo para o Ocidente, é porque participam do grupo de proteção da Terra, institutos de pesquisas, universidades, o INPE é o grande centro de controle e comando aqui no Brasil. É um sistema. É a coisa mais simples do mundo, só que para uma instituição pública é caro, né? Hoje a gente teria que investir numa antena parabólica, um LNB, né, específico para trabalhar com essa frequência de download, né, do satélite, e uma placa que custa em torno hoje de $600, né? Um dólar do jeito que está, para a gente está inviável no momento, né? A importação disso é muito caro. Uma dessa hoje, ela chega aqui no Brasil em torno de quase R$10 mil, com impostos, com tudo, não tem noção. O que é o GeoNetCast, então? Esse grupo de usuários, né, de proteção à Terra, eles se unem para desenvolver produtos, facilidades e treinamentos para usar os dados do satélite que te dá, faz de meia hora, então nem tempo real, mas quase tempo real, todas as informações que você tem desse satélite, que a Globo disponibilizou os 8 canais. Então, você instala essa parabólica, você instala essa placa no seu computador, e aí vem o treinamento, né? Você vai ter que configurar uma área específica dentro do computador só para receber as imagens, e vai utilizar, então, os recursos, né, aplicativos tecnológicos de programação de computador que foram desenvolvidos para você pegar aquelas informações que você recebe a cada meia hora do satélite, transformar aquilo em imagem. Eu vou dar um exemplo.
INPE tem aquele satélite que é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, né, que fica ali no Pico do Couto. Ele gera aquelas imagens, não só a parte de passo aéreo, né, que é a prioridade deles, instalado lá para isso, mas utiliza também o radar, desculpa, do Pico do Couto, e gera aquelas imagens das nuvens em movimento. O satélite faz a mesma coisa. Se você entrar no INPE, na parte de meteorologia, você vai ver o satélite em movimento, as nuvens com uma coloração específica de campo, se é frente fria, se é chuva fraca, a moderada, se é chuva forte, se há previsão de raios, né? O sistema elétrico é tudo integrado. E você vê uma animação. O que nós recebemos não é esta animação pronta. Nós recebemos os dados, tem número. E a gente pega aqueles números e usa o programa que eles desenvolveram. E que a gente até desenvolve também, uma aplicação específica nossa, que eles dão treinamento para isso, tá? Que você gera aquela animação. Então, se você quiser, por exemplo, no site, no portal da Defesa Civil do Estado de Mato Grosso, no site da Defesa Civil da cidade, gerar aquelas imagens de satélite em movimento, mostrando ali onde tem chuva, onde não tem, que direção vai, se está intensificando, se não está intensificando, se é chuva convectiva, né? Você tem condições de fazer através desses aplicativos, são todos gratuitos, não cobram nada. Todo o treinamento que é fornecido é gratuito. Né? A gente precisa investir nesses equipamentos e ter pessoal especializado. Eu, por exemplo, na minha área, né, meteorologia, tive que aprender, eu fiz 3 cursos específicos lá, um de Fortrack, que é o sistema de previsão de satélite a curto prazo, que é sistemas convectivos. Fiz o curso do GeoNetcast e participei cerca de 2 anos atrás, ano passado eu não pude, que foi no Peru. Cada ano eles fazem no país, né? Há 2 anos atrás foi aqui em São José dos Campos, no INPE, do seminário onde eles falam de novos produtos que estão para ser lançados, do aprimoramento dos produtos atuais, de melhorias, porque a Lua interage muito com o INPE no sentido de disponibilizar mesmo toda a facilidade para o uso desses recursos. Então é muito interessante. E eu me coloco à discussão, eu vou passar depois o meu telefone, coronel, e coloco o senhor em contato com o pessoal do INPE, né? Que cuida disso lá é o Diego Souza, que é um jovem cientista, né? Dedicado especificamente ao GeoNetcast Américas, e é uma pessoa boníssima, tem uma boa vontade muito grande em ensinar, em ajudar. Eu tenho certeza de que rapidamente vocês poderão ter o mesmo recurso que nós temos aqui. Excelente. Eu respondi sua pergunta. Sim, perfeito. Detalhadamente, muito grato. Coronel Barroso, respondendo então, agradeço a pergunta, porque acabei não falando isso muito nesse ponto na apresentação, né? O áudio tá bom? Excelente. Então, o que a gente procura fazer, Coronel Barroso, é levar em consideração o fator humano, né? Então, por exemplo, se nas mesmas condições meteorológicas que o INPE aponta um fator de risco hoje, né? Hoje é terça-feira, né, e se fosse num sábado ensolarado, por ter uma trilha, a gente leva a probabilidade de alguém passar por ali em consideração. Ou fazendo trilha de jipe, ou andando a cavalo, ou se é uma região que há pescador, há caçador. A gente tenta levantar todas as informações de uso da região. Né? Então, a gente faz uma entrevista com o pessoal local, a gente tenta levantar as agendas de pessoal que vai fazer cavalgada, a gente tenta levar isso em consideração. E para cobrir o espaço entre as imagens, né, a geração de imagens, a gente pode instalar uns dispositivos desse daqui, né, a gente prende no mourão, prende no caule da árvore,
para ele gerar informações enquanto a gente está às cegas pela passagem ou análise da imagem do satélite. Então, esse dispositivo serve como um disparo para uma eventualidade, ele não detecta fumaça, o nosso objetivo não é fumaça, né? A gente vê quais são os parâmetros daquela região que poderiam desencadear o fogo, né? Então, esses dispositivos espalhados estrategicamente, perto de uma estrada, ou perto de uma linha de transmissão de energia, ou perto de uma porteira, a gente consegue cobrir um pouco mais a nossa presença no local. E a gente está à disposição para conversar, sim, e fazer uma análise dessa cidade, dessa região. A gente depende muito de informações locais. A gente não conhece o Brasil todo, o pessoal de vocês, o pessoal que faz ronda nas fazendas, eles conhecem a região na palma da mão. Então, eles vão ajudar a gente a detectar quais são as áreas mais vulneráveis e mais propensas a ter a nossa participação ali, a parte humana. Bacana. E deixa eu perguntar uma coisa, é muito caro esse equipamento? Essa peça aí que você acabou de mostrar pra gente, é muito caro? Assim, vocês estão rindo aí, mas tudo dinheiro. Eu já fiz a conta aqui do que o Bira falou, agora eu tô querendo saber quanto que custa esse equipamento e o sistema, claro. Coronel Barroso, para o pessoal, para nossos amigos aí do 16º, né, a gente está concedendo acesso sem custo nenhum, né? Então a gente pode fazer uma experiência aí na região de vocês também, aprimorar. Hoje a plataforma está mais voltada para floresta plantada, eucalipto. Então, com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir aprimorar o algoritmo para regiões de bairros, limítrofes de cidades, né, para a gente conseguir fazer esse ajuste fino. Então, a gente está aberto aqui, vamos conversar. Esse dispositivo, hoje a gente trabalha no modelo de negócio que a gente vende o serviço, a gente não vai fazer uma nota fiscal do dispositivo. Então, se ele quebrou, se acabou a bateria, se roubaram, tudo isso é por nossa responsabilidade. Não vai ter um call center para você ficar ligando, o dispositivo 85 parou de funcionar, vem aqui. Isso é por nossa conta. Entendi, bem legal, bacana. Nós vamos trocar esses contatos. Fechado. Isso aí. Fábio Pimentel, gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Gostaria sim. Tá? Inicialmente, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com todo mundo de novo. Eu gostaria mais de fazer um certo comentário, né, que é muito importante que a gente entenda que essa tecnologia que é cedida pelo Marcelo, ela é constantemente alimentada, não é, Marcelo? Ela não é assim, ela não vem exatamente assim, engessada, né? A gente tem que alimentar, e quanto mais alimentada for, melhor. Não é isso? Não é isso? Então, o que a gente fez aqui, né? A gente fez um levantamento, né, dos últimos anos, ou seja, a gente não pode simplesmente achar que essa tecnologia ela vai estar pronta e dessa forma ela vai preencher todas as lacunas que nós queremos. Só para vocês terem aqui uma ideia, eu gostaria só aqui de compartilhar a minha tela aqui, pode, Adriano? Rapidamente? Claro, pode sim. Só para a gente ver aqui. E deixa eu falar aqui uma coisa. Eu desativei alguns áudios porque estava dando uma interferência. Mas é só vocês, quem quiser falar, é só ativar novamente, tá? Só vocês que têm essa possibilidade de ativar. Então, fiquem à vontade. Tá? Estão vendo aí a minha tela agora? Agora sim. Todos então, olha só para a gente ter aqui uma noção. Estão todos vendo, né? Então, o que a gente fez aqui? Porque antes de nós termos essa ajuda aí, né, do Marcelo e do Bira, o que a gente tem aqui de levantamento, né? A gente sabe, por exemplo, aqui, esses são os dados deste ano, tá bom? Aqui nós já chegamos a 100 eventos neste ano só na área operacional do 16º de EBM. Nós sabemos que a maioria aqui dos eventos, né, eles ocorrem nos domingos e nas quintas-feiras, né? Aconteceram mais nas
na segunda quinzena, né, nesses meses aqui, né, principalmente julho, né, lógico que a gente sabe que agosto e setembro vai ser muito mais, sabemos que eles ocorrem à tarde, sabemos que ocorrem à tarde mais nos domingos e nas quintas-feiras e nas terças-feiras. A gente sabe a distribuição das OBMs nossas, né, que mais saem, quais são os bairros mais acometidos, qual é o número de atendimento aqui por bairro aqui, ó, né, a área queimada de cada bairro. Quando a gente passa aqui o mouse, a gente vê o número de bombeiros que foram direcionados para esses eventos. Aqui na outra página, a gente fez um estudo um pouco mais específico sobre o aspecto qualitativo, ou seja, quais são os bairros, né, que de acordo com o período tem mais eventos, né, de acordo com a quinzena. Então, a gente esmiuçou bastante e também, como o Marcelo disse, alguns fatores humanos. Então, por exemplo, aqui são os inscritos no NAPSIF, que a gente fez. Então, tem esses bairros aqui. A gente teve 4 inscritos aqui nesse bairro aqui, o Alto, 4 aqui. E esses bairros, por incrível que pareça, eles não tiveram muitos eventos. Então, já é aqui algo, né, que qualitativamente a gente pode avaliar mais o fator humano. Eu só quis levantar essa bandeira para a gente entender, né, que quando a gente conta com recursos tecnológicos, e isso aqui tudo, pessoal, é gratuito, tá bom? Isso daqui é uma espécie de relatório dinâmico gerado pelo Google Data Studio, né? Não estou aqui fazendo nenhuma propaganda para o Google, né? Mas é só para a gente ver que existe muita coisa que parte da gente. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento. Que mesmo que uma defesa civil específica de uma cidade ou um corpo de bombeiros, né, ele queira, né, o acesso a dados de satélite e tudo mais, saibam o seguinte: se você realmente quer resultado preciso, você tem que ajudar essas tecnologias com alimentação de dados. Então, você tem que fazer o dever de casa, né? A gente aqui, esses gráficos, eles foram possíveis porque a gente, desde 2014, faz tabela com dados de quinzena, dia de semana, de horário, de turno, de local, de área queimada, né? A gente faz a vinculação de eventos nesses anos todos, né? Aí a gente passa isso lá para o Marcelo, passa isso para o Bira, e aí, sim, o nosso esforço, junto com a tecnologia que eles disponibilizam, é que vão dar precisão para o projeto que a gente quer, que é predizer, né, quando e onde que os incêndios podem começar, tá bom? Eu gostaria só de ver agora uma dúvida minha com o Bira, né, com relação ao grau de precisão que o GeoNetcast tem, ou seja, se ele percebe, né, por exemplo, focos pequenos, né, e para o Marcelo, se o algoritmo, quais são os elementos, assim, eu já sei, né, mas o pessoal aqui ainda não sabe, né, quais são os elementos que você considera dentro do algoritmo. E por que eu falo isso? Porque lá no módulo 1, a gente falou muito do triângulo do incêndio florestal, ou seja, da topografia, da meteorologia e do tipo de combustível que queima, né? E algo que eu posso dizer aqui veementemente é que a maioria dos incêndios para os quais nós vamos, né, são em aclives, né, são em vegetação de médio porte e com clima seco e à tarde. Então, quais são os elementos que você leva em conta no seu algoritmo, né? E para o Bira, o grau de precisão do GeoNetcast. Ok, posso falar? Pode. Ok. Tudo bem, como vai? Deixa eu comentar com você o seguinte: o satélite, eles permitem, inclusive, medir a temperatura do solo. Então, se você acompanha a temperatura do solo, você já pode, por exemplo, até a partir daí, por registro de dados históricos, ter uma noção de quando você poderá ter o início, né, de um evento desse ou não. E ele te permite acompanhar por imagem. Só que por imagem, você tem uma certa aproximação, né?
Você não tem aqui zoom, você vai com uma aproximação, por exemplo, 10 metros. Não, é geralmente de quilômetros de distância, por conta do tipo de fotografia que o satélite vai te disponibilizar. Mas com o acompanhamento da temperatura do solo e mais a vigilância através das imagens que o satélite produz, eu acredito que você consegue desenvolver, sim, uma forma de acompanhamento com maior precisão. Tá? Eu ainda não usei essa ferramenta, eu só vi a demonstração dela no INPE, esse evento que eu fui, mas ele veio exatamente agora com essa nova etapa, com essa nova fase, com esses novos canais que foram liberados desse novo satélite, que é o GURT C7, que já está disponível para a gente. Okay? Tá, respondendo a sua pergunta, Pimentel. Então, o nosso algoritmo, né, a gente parte do risco de fogo calculado pelo INPE. Então, o INPE já leva em consideração quanto choveu, quantos milímetros choveu hoje, quando foi a última chuva, a temperatura a 2 metros, a umidade, o bioma. Então, esse cálculo que o INPE faz é a nossa base, a gente parte do princípio daí. Nós não somos PhDs, nem mestres, para discutir se o que eles estão fazendo é certo ou não. Então, a gente pega esse resultado deles, a gente começa a esmiuçar. Por exemplo, aquele ponto no mapa, tá perto, qual é a distância de uma via de acesso? Se ele está próximo, está distante, está uma média distância, ok, tem um fator em relação à distância. Qual é o dia da semana? É um outro fator. Qual o verdor daquela região? Está tudo bem verdinho? Qual é o tipo de vegetação? É rasteira ou é mais arbórea? É um outro fator. Qual que é a idade dessa vegetação? Ela está ficando mais velha com o passar do tempo ou ela está crescendo? Eu não vou poder falar agora, depois eu ligo. Então, qual é o nível de envelhecimento daquele pedacinho do mapa? E aí é um outro fator. A gente vai multiplicando tudo isso, aí a gente move para outro pedacinho do mapa, faz toda essa conta de novo, outro pedacinho do mapa, e a gente vai juntando tudo isso. E eu fiquei impressionado aí pelo seu dashboard, né, que a gente precisa agora avançar nesse cruzamento de informações, porque, por exemplo, se é quinta-feira à tarde, naquele bairro onde tem menos pessoas que fizeram o treinamento, onde está num relevo específico, e é aquele dia da semana, e não está chovendo, juntar tudo isso no algoritmo, e para aquele pedacinho da cidade, ok, é aqui esse risco agora. A gente tem que fazer esse trabalho com os dados. O que o Bira está apresentando para a gente aí vai ser mais uma variável nesse sistema todo que a gente está criando junto aqui. Comando, quando tiver uma vaguinha aí, também de Salgueiro, por gentileza. Tá bom. Excelente, muito obrigada aos dois, Marcelo, Bira. Fábio, você vai fazer mais alguma pergunta? Não, só o agradecimento mesmo, tá bom? Muito obrigado. Salgueiro, pode fazer sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Bira, meu grande amigo. Marcelo, é um prazer estar com vocês aí nessa jornada. Os oficiais aí, meus companheiros aí, 16º. Primeiro eu queria falar aí que a gente está tratando aqui de uma grande quebra de paradigma, e eu vou levantar uma bandeira aqui agora, depois da colocação do capitão Fábio Pimentel. Muito boa essa ferramenta que ele está apresentando para a gente, né, do Data Studio. Eu estou aqui com ele aberto na tela também, vendo algumas informações. Isso, para mim, nada mais é do que uma mancha criminal. Por que eu digo que nada mais é que uma mancha criminal? Porque o Marcelo muito bem disse que a grande maioria dos incêndios são provocados pelo homem. E a nossa legislação diz que provocar incêndio é crime. Então, nós estamos tratando aqui de uma mancha criminal. E como se resolve o problema de um crime numa localidade específica? Como que a gente diminui essa estatística? Aí a gente tem que buscar como que a Polícia Militar trabalha, ou os outros órgãos trabalham em cima desse quesito, que não é algo
que, historicamente, o Corpo de Bombeiros faz, né? A gente, historicamente, trabalha em cima da demanda que chega para a gente. Nós somos uma instituição de aquartelamento. Nós não estamos na rua para prevenir, né? Nós, historicamente, estamos para remediar. Então, diante disso, nós resolvemos mudar algumas estratégias aqui no interior do município, e eu tenho visto que tem dado resultados importantes, justamente em cima dos números, né? Porque nós pegamos a mancha criminal e começamos a atuar num patrulhamento ostensivo e reprimindo as ações criminosas. E dessa forma é que essa ferramenta se mostra importante. Porque se a gente trabalhar, ao meu ver, posso estar enganado, mas se a gente trabalhar toda essa tecnologia, que é fantástica para mim, mas de uma forma que a gente sempre trabalhou no Corpo de Bombeiros, não iremos conseguir prevenir nada. Porque a gente vai identificar que aquele local está mais propício ao incêndio, o incêndio vai ocorrer e nós vamos simplesmente atuar para apagar o incêndio. Então, nós não vamos conseguir transformar a ferramenta que está sendo disponibilizada para a gente numa prevenção. Isso não vai ser uma prevenção, porque o incêndio ele vai continuar ocorrendo. O solo vai estar propício, a vegetação vai estar propícia e o cidadão vai estar lá para tirar o fogo na vegetação sem nada acontecer com ele. Então, o que eu quero trazer para a reflexão de todos, né, diante de todas essas ferramentas que nós estamos disponíveis hoje, né, que a gente consegue antever os eventos, que a gente haja de tal forma que a gente consiga impedir, porque o maior objetivo aqui não é que a gente consiga contabilizar com exatidão quantos eventos ocorram na nossa área operacional. É que a gente chegue ao nível de não ter nenhum evento criminoso na nossa área operacional. Então, para que isso ocorra, a gente precisa estar presente no local de maior, que seja mais propício ao evento, que a gente esteja... por isso que eu digo no começo que vai ser uma quebra de paradigma, que a gente esteja lá no patrulhamento ostensivo contra o crime de fogo em vegetação, né? Que a gente fortaleça cada vez mais a nossa união com os órgãos de fiscalização, que a gente tem conseguido fazer em Teresópolis, que é o INEA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, que é a Defesa Civil, porque a nossa estratégia tem sido, se o bombeiro for para combater um incêndio, teremos desdobramentos dessa situação. Vai ter um crime lá de desmatamento, vai ter um crime lá de corte de talude, vai ter um pássaro silvestre preso sem uma regulamentação, vai ter um furto de energia naquele local, que a Enel vai atuar lá junto com a Polícia Militar. Então, a população vai começar a entender, e já está entendendo, que não é mais vantagem atear fogo para uma limpeza de terreno, para trocar pastagem, para ganhar terra. Por quê? Porque não vai passar em branco. Hoje eu fiz um patrulhamento noturno no Imbiú e a senhora falou, eu estava passando com um militar nosso, a senhora falou, eu sabia que hoje à noite eles viriam. Então, isso já está mudando a cultura que o interior do município de Teresópolis vinha. E hoje eu abri o relatório aqui, nós somos a única unidade, salvo mau juízo, que não tivemos nenhum evento no dia de hoje de fogo em vegetação. Friburgo teve 3 eventos, Petrópolis tem um grande evento e Teresópolis não teve nenhum evento de fogo em vegetação, porque nós não estamos tolerando nada de fumaça na nossa área operacional. Estamos atuando como tem que ser tratado, como crime. Então, se é um crime, a gente tem que atuar com poder de polícia. Não tem como ser de outra forma. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui aos meus colegas e para que essa reflexão tome corpo e para que todo esse trabalho que está sendo feito de várias pessoas aí não seja em vão. Porque se a gente não tratar dessa forma, sinto dizer aos senhores que será em vão. Que a gente vai antever os eventos, a gente vai identificar o local com maior probabilidade de ocorrer e eles continuarão ocorrendo. Então, no meu ponto de vista, a gente vai perder uma grande oportunidade.
Obrigado a todos, mais uma vez, parabéns pelo nosso trabalho. Salgueiro, muito obrigada pela colocação, uma excelente colocação aqui, está todo mundo querendo falar um pouquinho. Eu queria agora fazer eu já estava aqui, enquanto Salgueiro falava, eu estava pensando, né? Vou chamar o Coronel Paulo Barroso para falar para a gente um pouquinho. E aí ele foi logo no chat e falou, Adriana, deixa eu falar. Então, Coronel, pode falar, está com a palavra, depois o Fábio Pimentel. Tá, aí foi na antiguidade, né? Beleza. O Salgueiro, esse é o caminho mesmo. Assim, a gente no Mato Grosso não tinha esse dispositivo de identificar ali a probabilidade, predizer aonde que vai ocorrer o fogo, só que a gente tem fogo aqui em tudo que é lugar, entendeu? Então, assim, não precisa ter muita predição, não precisa fazer muita predição. Então, o que a gente fez? A gente fez um trabalho exatamente desse jeito que você está falando. Nós deixamos de atuar, os nossos instrumentos de resposta não são reativos, eles são proativos. Então, a gente não fica no quartel esperando chamada. Eu acho que eu falei isso, hoje eu sei que eu falei isso para o pessoal do BNDES, mas eu acho que eu falei na outra palestra. O bombeiro tem que, na questão dos incêndios florestais, o bombeiro tem que mudar o modus operandi. Nós não temos que esperar, nós temos que ir antes, para evitar que ocorra, porque quando ocorre o prejuízo é muito grande e o desgaste é muito grande da corporação e a gente só consegue se engajar em 1 ou 2 combates. Se tiver 3, 4, 5, por exemplo, agora no Pantanal tem 4 grandes incêndios. Então tá deslocando força aérea, marinha com a força dela aérea, o exército, o bombeiro, defesa civil, é muita gente para ir combater um grande incêndio. Então é por aí. E outra, o poder de polícia é fundamental também, que a gente já tem aqui no Mato Grosso. A sugestão nossa é que os corpos de bombeiros trabalhem isso. Já passei para o seu comandante, o Fábio, o tenente-coronel Fábio, e para a Adriana também, a nossa legislação, e trabalhar isso primeiro a nível de comando, de corporação, porque tem que haver um entendimento dos coronéis, e depois trabalhar isso a nível de assembleia e de legislação. É por aí. A gente tem que se antecipar o problema, né? E isso é uma visão de defesa civil, né? Como está o nosso amigo Biraci aqui. O bombeiro, ele, na Constituição Federal, ele está lá, executar ações de defesa civil. Ações de defesa civil não é só na hora da emergência, muito pelo contrário. Tem que trabalhar antes para evitar que a emergência ocorra. Claro que ela vai ocorrer, quando ocorrer tem que estar preparado. Mas se a gente trabalhar antes, vai ocorrer muito menos. Esse é o caminho, Salgueiro, é por aí. Eu gostei da tua fala aí, parabéns. Capitão Fábio Pimentel, gostaria de falar? Gostaria de parabenizar aí o meu amigo Salgueiro, né, que é muito ativo, né, e eu vejo que, assim, que realmente esses dados eles estão sendo usados de uma forma muito correta ali no 3º distrito, né, e só para enaltecer, né, que essa tecnologia toda, ela lógico, né, que ela precisa ser usada desta forma, mas antes de qualquer coisa, ela nos serve também no aspecto operacional, né? Ela serve para que a gente possa estabelecer planejamentos. Então, por exemplo, se a gente sabe que hoje tem maior chance de acontecer um evento em um bairro tal, com uma topografia tal, com uma distância tal, a gente já se planeja, se vai usar aeronave, já deixa tudo esquematizado, porque o tempo resposta faz muita diferença, principalmente nos aviões, né? Uma outra coisa que é importante aqui, que a gente não disse aqui, mas o Bira, ele introduziu isso, né? Que a gente tem contato direto com as associações de moradores, através do WhatsApp e do Telegram, né? Com os sindicatos rurais. Então, a gente sempre está passando as informações e até mesmo puxões de orelha, né, para que as pessoas, olha só, gente, a gente está monitorando, a nossa aeronave está sobrevoando, nós estamos aqui vendo pelo satélite aqui quais são os focos de calor, entendeu? Então, isso tudo faz com que nos outros distritos, né, que nós temos aqui no nosso município, que nós também nós não tenhamos os eventos hoje, né, como o Salgueiro muito bem disse. Então, a gente sabe assim, a tecnologia ela é usada para planejamento operacional, é usado para prevenção também. Quando a gente diz que a gente está monitorando, as pessoas já se ligam, entendeu? E principalmente agora, como o Salgueiro muito bem disse, nessa parte assim, de ir no ponto certo, sabendo aonde é que vai ter, a ponto da população de dizer, eu sabia que ele vinha aqui hoje. Então, isso tudo fecha, né,
toda, assim, são várias consequências de uma mesma coisa, o uso da tecnologia de forma adequada. Obrigado. Sim, e eu gostaria de fazer um acréscimo, né, enquanto o Fábio falava. É muito importante que a gente tenha essas várias visões do que a tecnologia pode nos proporcionar, né? Salgueiro veio aqui apresentando uma visão que, assim, é muito gratificante para nós, né? Sabemos que um trabalho está sendo feito e está tendo um retorno, né, favorável ao que nós queremos. E essa mesma tecnologia que está ajudando nessa coerção, né, a orientar os locais para haver uma coerção, ela também nos ajuda e nos orienta na questão da educação ambiental, porque nós utilizamos essas ferramentas para sabermos onde são aqueles locais mais propícios e onde nós podemos trabalhar com aquela população, seja a população escolar, seja com os adultos, seja em grupo de associações de moradores, né? Mas uma maneira de nós trabalharmos a educação ambiental. Então, é muito interessante isso. Major Bernardino pediu para falar. Isso. A palavra. Opa, obrigado, Adriano. Então, eu acredito que esse trabalho é bem importante, realmente esse modus operandi, essa quebra de paradigma, ela é importante. A instituição não pode ficar parada, só reagindo, né? A gente não pode ser só órgão de reação. Mas eu acredito também, enquanto cidadão, que é papel dos órgãos estaduais apontarem soluções. A gente não pode chegar só com a coerção, e como foi citada a polícia aqui, a polícia militar, a gente não tem, o problema da violência não está resolvido no país. Eu acredito muito porque é somente a polícia militar que tem atuação no problema da violência. E não existem outras instituições envolvidas e não se levam não se apontam outras direções. Assim sendo, se a gente agir igual à polícia militar, não querendo denegrir nenhuma outra instituição, nem a própria polícia, mas se a gente agir simplesmente como age a polícia militar, a gente provavelmente não vai resolver o problema. Eu acho que é papel de nós, bombeiros, apontarmos opções para aquele produtor rural que tem problema com o capim lá, né, da sua área de pastagem, e os diversos outros problemas envolvidos. A gente tem que buscar parcerias e apontar soluções. Não adianta a gente atuar só com a coerção. Eu acredito que a nobreza da nossa atuação vai estar aí, né, no momento que a gente puder levar outras opções para esse pessoal também. Tá certo, Major. Vou falar um pouquinho também. Vai, comandante, está com a palavra. Tudo bem. Eu ia comentar isso que o Bernardino comentou aí, inclusive ontem na entrevista. A gente sabe que a gente tinha um papel aí junto ao NACIF, na época que nasceu em 2012, agora o NAPCIF, né, com o SP de prevenção, e ele cresceu de uma forma, mas a gente sempre tinha em pensamento, até com o pessoal mais antigo aí, que fazia o Capitão Ian aí, que está na live, que participava desse ato de patrulhamento, vamos dizer assim, ambiental. A gente sempre tinha o pensamento seguinte: não vamos agir de forma coercitiva, não, vamos agir somente de conscientização. Chegava, via aquela situação, né, errada e orientava o cidadão. A gente sempre achava que agir de forma coercitiva, isso prejudicaria, né, em termos de fiscalização. E realmente, né, esse ano a gente vem vendo que a gente estava errado, né, que seria a forma mais adequada a questão coercitiva. Só que vai chegar um momento em que isso a gente vai ter que, como o Bernardino colocou, dar uma solução, né? A gente conversou aí com o professor, se não me engano, foi o Rafael da UERJ, ele mesmo falou que não verificava uma outra forma para os ruralistas, né, senão a utilização do fogo, né, porque é um prejuízo muito grande para eles utilizar meios mecânicos para limpeza de terreno. Né? Então é isso que eu acho que a gente precisa evoluir, inclusive no debate com o Coronel Barroso, né?
Eu até comentava com ele da minha preocupação desse todo aparato que é necessário para você permitir um fogo controlado, um fogo prescrito e assim por diante. Eu acredito que esse ano, né, a gente vai conseguir trabalhar dessa forma, mas agora, para os outros anos, eu acho que a dificuldade vai aumentar em vista dessa alternativa, né, que pode partir do Corpo de Bombeiro, em conjunto com o INEA, e naturalmente, inclusive até com o Salgueiro colocou, esses atos coercitivos, aí, esse patrulhamento, está também sendo muito robustecido pelos órgãos ambientais. A gente só tem a agradecer aí o INEA, a Polícia Militar Ambiental, o 30º Batalhão, que está junto com a gente, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, através do BIR aí, né, a Defesa Civil. Mas eu acho que vai ficar reprimido isso aí, e em algum momento a gente vai ter que dar uma válvula de escape, né? Tipo uma válvula de alívio, né? De pressão para isso tudo que vai acontecer. Só que no momento que a gente está, a gente não pode ter outra solução, senão coibir esse tipo de ato, infelizmente. Mas acho que o momento de debate, inclusive eu fiz até esse questionamento para o doutor, acho que foi o Rafael, doutor Fábio, né, lá da Unifeso, que é o juiz federal, qual seria o caminho mais adequado para a gente tentar, de alguma forma, mudar essa legislação. A gente sabe que uma lei, eu até comentei, uma lei muito boa tecnicamente, mas a gente sabe que a aplicabilidade dela não é tão eficaz assim, né? A gente precisa fazer uma lei que realmente seja eficaz para o nosso meio, né? Como o Coronel Barroso comentou, existem os biomas diferentes, naturalmente vão existir legislações um pouco diferentes para cada meandro, né? Então, coloco isso, eu acho que o trabalho não é somente coercitivo. Antes disso tudo, a gente orientou, como o Pimentel colocou, chamamos associações, sindicatos, NAPCIF, fizemos muitas propagandas junto às redes sociais, tentando conscientizar a população, mas chegou um momento, que é um momento aí praticamente estamos entrando praticamente na supressão, que a gente foi necessário realmente agir de uma forma mais coercitiva, mais incisiva junto a essas pessoas que continuam tentando, de alguma forma, fazer limpeza de terreno com utilização do fogo, né? Mas acredito que, com o auxílio do Coronel Barroso, né, com todo esse efetivo aqui que está presente, eu acho que a gente vai chegar a um bom lugar, principalmente para o ano que vem. Eu acho que é um trabalho, até comento com eles, que é um trabalho a médio e longo prazo, né? Mas tenho certeza que a curto prazo a gente já está tendo algum tipo de reflexo, sim, né? Mas eu acho que vem muitas outras coisas boas por vir aí para a gente. Tá bom? Obrigado a todos, boa noite. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, né, antes de outra pessoa falar, que é importante demais a utilização desses dados, porque o objetivo do NAPCIF, né, do NAPCIF Online, é fazer com que as pessoas elas tenham conhecimento, né, das possibilidades, né, dessa probabilidade, tenham conhecimento do que pode ocorrer na sua região e, principalmente, daquilo que ela pode fazer, que a pessoa, né, o indivíduo pode fazer para nos ajudar a evitar esses incêndios. Então, essa é a função, né, do NAPCIF, né, é esse grupo de pessoas voltados, cada um com a sua mentalidade, cada um com a sua maneira de ver, mas todos focados num único objetivo, que é diminuir os incêndios florestais. E nós temos aqui, temos uma pessoa, o Fábio Pimentel até citou aqui no chat, né, nós temos a Georgina, daqui da Serra dos Cavalos, em Teresópolis, que faz parte de um NUPDEC, e está fazendo um trabalho muito interessante, e ficou de nos mandar, né, isso, até fazer um pitch, apresentando esse trabalho para a gente, e é, assim, muito gratificante a gente ver pessoas da comunidade se dispondo a trabalhar em favor do meio ambiente, em favor da saúde das pessoas, né, em favor de uma cidade melhor. Então, se faz, assim, muito necessária essa colocação aqui. Quem gostaria agora de fazer, Marcelo, que tinha levantado a mão também, que gostaria de falar?
Adriana, rapidinho, só fazer um comentário do comentário que o Coronel Barroso colocou no chat aí. Claro, comandante. Coronel, esse é o problema, porque a gente tem uma legislação estadual que proíbe, né, a utilização do fogo, né? A gente tem uma lei federal que permite e uma lei estadual que não permite, né? Não dá essa prerrogativa nem para meios ruralistas, seja qual for a finalidade, para a utilização do fogo. Então é isso que a gente precisa melhorar na nossa legislação. Naturalmente, como eu falei com o senhor, Coronel, a gente vai perturbar bastante o senhor aí para poder a gente aprender um pouquinho com o senhor a respeito disso aí. Tá bom? Obrigado. Hoje é o Coronel Barroso, que bom que está pronto para nos ajudar. Hoje eu passei a tarde lendo a legislação do Mato Grosso, hein? Estou cheia de perguntas. Depois eu, no momento oportuno, farei as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma outra colocação? Marcelo, Bira, ou algum outro participante? Não, eu gostaria de enaltecer esse trabalho de educação. Eu acho que isso que vocês estão fazendo aí, de envolver a comunidade, é fundamental. A ideia do aplicativo, da gente juntar as forças, é uma ferramenta, né? Mas eu apoio e incentivo que esse trabalho de educação, de conseguir mostrar para eles, se você colocar fogo aqui, a hora que chegar a chuva, você vai ter problema, ou o seu vizinho vai ter problema, ou um parente seu vai ter problema do outro lado do morro, né? Eu acho que tocar pelo emocional, eu acho que vai contribuir bastante. Parabéns novamente. Eu gostaria também de fazer uma observação. Claro, Bira, fique à vontade. Ok. Na verdade, é uma questão cultural, né? Eu acho que a gente só vai mudar isso com educação. Esse trabalho que a gente faz de treinamento, de NUPDEX, a gente podia incluir também esse treinamento nessa área de prevenção de incêndio, de conscientização, né? Eu sei que vocês já fizeram isso em escolas, nós também temos o planejamento de levar o ensino, a defesa civil básica para as escolas, já foi conversado pelo secretário. Esse ano aqui tudo foi muito atropelado, a gente ficou meio que travado, né? Não pôde fazer muita coisa, mas sentar com o nosso secretário, né, o comandante, e as equipes técnicas, né, e tentar incluir, né, toda essa parte de prevenção, de educação, para os NUPDEX, para as crianças nas escolas, né, para professores, porque, na verdade, isso só vai mudar quando uma nova geração surgir já com essa consciência de prevenção, né? Aí a gente vai ter o resultado efetivo. Quanto à coerção, né, eu só tenho a parabenizar o trabalho que está sendo feito, porque está dando resultado. E o capitão Pimentel, esse trabalho, esses dados históricos que você agrupou, organizou, isso é fundamental, porque serve exatamente para que esse trabalho de prevenção, né? Você sabe que naqueles dias, a partir de determinados horários, você tem em determinados locais a repetição desse crime, desse evento de incêndio, de fogo, queimada. Você manda a equipe para lá, você de repente acaba conseguindo impedir, como hoje, por exemplo. Então, de parabéns, né? Não tivemos nenhuma queimada, né, no nosso município. Isso é fantástico. Parabéns aí pelo trabalho. Toda a equipe, né? O meu amigo, o Tenente Salgueiro, né? Mas principalmente aí todo o comando, né, que planejou, organizou e pôs em execução todo esse trabalho fantástico. É só isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Muito obrigada, Bira, também, pela sua colocação. Então, gostaria de saber se alguém tem mais alguma colocação a fazer, alguma pergunta. Permissão para... Oi, Fabrício. Então, eu gostaria de parabenizar as palavras aí de todos. Eu sou novato aqui no NAPCIF, né? Então eu estou falando não como os oficiais que estão presentes,
pessoal da tecnologia, mas estou falando como NAPCIF e como morador de zona rural também. Eu moro em Juiz de Fora, mas eu tenho uma pequena propriedade numa área rural. E eu trabalho em Juiz de Fora como bombeiro civil, industrial, particularmente. A gente trabalha de forma preventiva para conter incêndios florestais na região, em torno da empresa. E eu faço o meu trabalho também, principalmente agora como NAPCIF, na área rural, orientando os moradores daquela região. Eu digo que, como morador e como um educador naquela região, algumas pessoas lá aceitam muito bem a proteção do nosso bioma, da flora, da fauna, eles aceitam muito bem, mas tem pessoas ainda que têm uma certa resistência, não são nem um pouco resilientes. Então, há uma necessidade também para atuar, por isso que eu defendo aí também as palavras do Tenente Salgueiro, e enalteço essas palavras, que algumas pessoas ainda têm que se fazer um trabalho de forma coercitiva, porque não aceitam bem aquele princípio da educação. Se eu chego com uma estrela no ombro, eu tenho uma certa propriedade. Eu posso mudar a forma daquela pessoa, na forma de agir dela. Mas se eu chego como um civil e falando de maneira educada, não aceita tanto de uma boa forma. Então, eu só queria deixar essas palavras aí e agradecer pela participação. Muito obrigada, Fabrício. Eu estou vendo aqui, Manuela, boa noite. Manuela fez uma colocação aqui no chat. Você quer falar, Manuela? Posso falar. Então, o grande problema, né, a gente está vendo isso com os bombeiros, né, que estamos trabalhando em equipe. Já trabalho na questão da fiscalização, né, há 20 anos. Eu sou oriunda do Instituto Estadual de Floresta e hoje eu sou INEA, né, e a gente identificar quem é o proprietário, porque os funcionários, eles já estão bem treinados, né, não sabem o nome do proprietário, ou seja, não conhece o patrão, e não tem carteira assinada quando a gente pergunta, né. Um caso muito hilário foi o que nós levamos para a delegacia e fomos pedir auxílio ao delegado, né, e o delegado falou que também não consegue, que ele busca através de cartório, mas é muito difícil a gente chegar no cartório, porque são propriedades rurais, né, olha, lá na tal região aconteceu um incêndio, a gente quer saber quem é o proprietário, a gente tem que dizer pelo menos um número, né, ou alguma coisa para o cartório identificar. E aí a gente fica, né, meio que sem o que fazer. Se a propriedade estiver escrita no CAR, o INEA já tem uma ferramenta que a gente busca pelo olho no verde, que é uma ferramenta muito interessante. Mas se ele não tiver essa inscrição no CAR, a gente vai ficar rodando, e a gente não vai conseguir identificar o proprietário. E eu não posso autuar sem ter o nome do proprietário e o CPF. O Estado não aceita. Por que o CPF? Porque se ele não pagar, ele vai para a dívida ativa. Então, hoje, isso é o nosso grande problema, identificar quem é o responsável. Às vezes a gente pega até pelas notificações, nós vamos pegar um caso agora que o cara já tinha sido notificado, e pegamos ele colocando o caseiro dele colocando um fogo, e aí ele vai ser autuado pela notificação, porque ele não precisa receber, ele não precisa assinar, a gente publica no Diário Oficial e coloca na propriedade, mas primeira coisa, eu preciso do nome do responsável. E isso é um problema seríssimo. O comandante lá que está trabalhando com a gente, o capitão, ele está vendo isso, assim, a toda hora, e complicadíssimo, entenderam? Tá certo, Manu. Obrigada pela sua colocação. Fábio, gostaria de falar sobre
essa posição da Manuela? Comando, eu gostaria. Ela já disse tudo. Salgueiro, gostaria? Pode falar, Salgueiro. Eu só queria agradecer muito a Manuela, assim, pela pronta resposta que ela tem dado para a gente. Está sendo importantíssimo ela, a Maiara, o Barcelos, todo o pessoal do INEC está atuando, né? Eu acho que isso vai refletir também numa diminuição na área dos Três Picos ali. A gente tem feito esse trabalho conjunto, está sendo muito importante. Então, Manuela, você está aqui tarde da noite com a gente e está acompanhando toda semana. Eu perturbo vocês mesmo, mas queria agradecer de coração, porque eu tenho conversado muito com o comandante, com os oficiais do quartel. A gente tem visto que é algo inédito, assim, até mesmo na questão do Estado do Rio de Janeiro, uma atuação tão conjunta desses órgãos. Eu acho que em nenhum lugar do Estado, em nenhum momento da história, a gente atua tão unido. Sempre quando um precisa do outro, a gente minimizando a burocracia que tem de solicitação, de ofício, a gente está sempre dando uma pronta resposta um para o outro, e isso tem ajudado muito essa nossa atuação. Então, eu queria te agradecer perante a todos que estão aqui nessa reunião, que não tiveram oportunidade de trabalhar ainda em campo com você. Muito obrigado e conte sempre com a gente aí nessa labuta. Então, aí agora a gente está pedindo, né, para incluir a questão dos incêndios florestais no programa de Olho no Verde, que é um programa pioneiro do estado do Rio de Janeiro, está sendo copiado até por outros estados, pelo governo federal, e aí fica mais fácil. Então, já teve algumas reuniões no Rio com o pessoal que lida diretamente com o programa, e aí, assim que tiver, a gente vai até trabalhar em conjunto com vocês, né? O programa de Olho no Verde, ele detecta, né, algum tipo de infração. Nós temos uma plataforma, e dentro dessa plataforma a gente consegue autuar. A gente tem placas onde a gente embarga os locais, a gente coloca placas. Quer dizer, é um programa muito interessante que 2018, 2019 deu bastante resultado, né? E aí a gente está pedindo para... A gente sempre pediu, né? E agora estamos sendo atendidos para incluir a questão dos incêndios florestais, até porque ele dá área exata, né? E a gente tem dificuldade, né, de calcular essas áreas, né? Porque vai morro, né? Passa propriedade, e a própria plataforma indica se, pelas coordenadas, se tem cara ou não a propriedade. Então, já vem tudo informado dentro dessa plataforma. Assim que for disponibilizado, a gente vai até o quartel e abre para vocês verem como é que funciona, tá bom? Muito obrigada, Manuela, pela sua fala. E vamos agora às colocações finais, né? Os posicionamentos finais. E é uma alegria muito grande, realmente é um sentimento assim de gratidão, né, que nós temos. Essa live está mostrando realmente, Coronel, né, como foi colocado aqui no chat, essa integração, né? Isso é que leva para frente, né, qualquer projeto. São várias pessoas, como eu disse, com pensamentos um pouquinho diferentes, mas que vão fazendo essa interação por um objetivo só, olhando para um ponto, né, só. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês. Vamos lá, então, comandante Fábio, gostaria de fazer sua colocação. Não vou me alongar, não, porque acho que já foi bem falado, bem comentado aqui sobre tudo. Só tenho a agradecer a todos, né? O Marcelo, o Albira, ao Coronel Barroso, que está com um parceiro, aos membros aí do NAPCIF, ao pessoal do INED, da Polícia Militar Ambiental, aos meus oficiais. Até coloquei lá ontem no Zoom que eu tenho um time forte. Eu não gosto de fazer essa comparação, não, mas é um time do qual é igual o time do Flamengo, né? Tá ganhando todo. Mas, graças a Deus, é um time muito bom e a responsabilidade é grande. E como foi comentado, a gente está fazendo realmente um trabalho aí, não é questão de vaidade, mas é um trabalho bem diferenciado mesmo. E tomara que a gente consiga aí estender aí para outros quartéis, né, e que a gente consiga implantar outras coisas ainda, que a gente está aí em vias de tentar escrever algo, né? Principalmente na situação que o Coronel Barroso comentou, do poder de polícia para o Corpo de Bombeiros.
mas a gente está estudando outras questões aí também, então só tenho a agradecer a todos e obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Coronel Barroso. Oi, gente, já estava até escrevendo aqui, eu quero agradecer a oportunidade de estar aprendendo aqui com todo mundo, compartilhando um pouco das nossas experiências, parabenizar os palestrantes, esclarecedor, já está até aqui o Capitão Leandro, que faz parte aqui do Bombeiro Novo, já fez contato com o Marcelo, e ele também está à frente lá do trabalho de pesquisa lá no PESA. Vamos ver se a gente consegue trazer isso, fazer alguma coisa aqui no Mato Grosso nesse sentido. É isso, estamos à disposição sempre, a gente tem que se unir mesmo, nós somos poucos, mas unidos a gente consegue avançar. E é isso aí, a integração já está acontecendo aqui nesse chat, e é assim mesmo, vai devagarzinho. Agrega uma agência, depois agrega outra, quando vê a outra fica assim, ué, vocês estão aí, eu também quero. Aí vira uma grande festa, todo mundo participa junto desse enfrentamento aos incêndios florestais, que é uma grande hipótese de desastre para todos nós, né? Que atinge o meio ambiente, por consequência, atinge a todos nós. É isso, grato a todos, uma boa noite aí, estaremos prontos para a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Marcelo e Bira. Eu quero agradecer também, né, e dizer, né, essa plataforma, essa ideia, ela não é perfeita, né, tudo começou a partir da minha vontade de querer ajudar, de querer levar tecnologia, meu conhecimento, como que eu posso ajudar? Então, ela não está perfeita, e agradeço a oportunidade de a gente aprimorar junto e conseguir trabalhar como uma equipe. Parabéns pela organização aí, pelo aprendizado. Ninguém sabe tudo, cada um sabe um pouquinho, e a gente junto vai ter uma boa caminhada. Muito obrigado, boa noite a todos, se cuidem. Obrigada a você, Bira. Seu som está desligado. Agora sim. Ok. Só agradecer pela oportunidade de ter participado aqui com vocês, de conhecer novas experiências, de aprender bastante também, de colocar à disposição. Né? A gente aqui, Defesa Civil é um sistema, né? Nós fazemos parte do mesmo sistema. E a gente tem que se unir realmente, juntar os esforços, as experiências, em prol de um bem melhor, né? Que é proteger nossa população, proteger nossas matas, proteger o nosso ambiente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês, e o que puder ser útil, continuo à disposição. Um prazer. Nós que agradecemos aos palestrantes de hoje, a todos que participaram conosco, que estão, né, aqui sempre juntos. Muito obrigada. Fábio, você abriu o seu áudio, você quer falar? Só para falar que esse projeto, ele teve um dos fomentadores, né, o aspecto da Covid-19, né, e Teresópolis é o município, eu não vi a atualização, que foi o município com mais casos, né, e, portanto, a gente está pensando nesse aspecto da fumaça como um agravante, né, de problemas respiratórios, então isso foi um grande fomentador, e então a gente não pode esquecer isso, né, que nunca, acho que em nenhum tempo o nosso ar foi tão importante, né, então é mais uma razão para que a gente lute contra isso, tanto neste ano como nos anos vindouros. Agradeço a todo mundo, aos membros do NAPCIF, aos nossos palestrantes, ao Coronel Barroso e aos oficiais aqui do 16º, tá bom? Eu acho que está sendo algo muito importante para a história do nosso quartel e do nosso município também. Muito obrigado mesmo. Então, vamos aqui finalizando nossa live. Agradeço a presença de todos, mesmo, e nos encontramos na quinta-feira, na próxima live do NAPCIF Online. Gratidão por todo o aprendizado. Um abraço. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, capitão Fábio. Capitão Adriano. Parabéns pelo trabalho. Vocês conseguiram. Um abraço, querido. De fora. A gente foi até
A gente foi para Honduras, Panamá, Colômbia. Isso aí. Muito bom, muito bom. Verdade. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que já pode parar com a gravação, Adriano.